Olá, hoje eu vou falar sobre Imposto sobre Serviço, o famoso ISS. Esse estudo hoje foi baseado no livro Manual de Contabilidade Tributária, do professor Paulo Henrique Pegas, e também de uma vontade que tive de fazer um pequeno estudo sobre esse imposto municipal, e espero ajudar as pessoas que têm interesse em aprofundar um pouco mais nesse assunto. Como de costume, fiz um pequeno sumário dos assuntos que serão abordados aqui neste estudo. E eu vou começar como o surgimento desse imposto, quando ele surgiu. Além também da estrutura básica do ISS, como se dá o fato gerador, quando incide e não incide o ISS, que é importante falar também. Outra questão vai ser a base de cálculo, além de quem é a responsabilidade do recolhimento, qual a legislação que pauta isso, além da alíquota do ISS e, por fim, qual o local da tributação que ocorre esse imposto. Eu vou abordar esses assuntos no vídeo de hoje. Bom, falando sobre o surgimento e evolução do ISS, esse imposto foi criado por volta da metade do século XX devido à preocupação dos estados modernos com a substituição do imposto geral sobre o volume de vendas por um imposto sobre o valor acrescido. Esse modelo consiste em aplicar aos bens e serviços um imposto geral sobre o consumo exatamente proporcional ao preço dos bens e serviços. O ISS ele surgiu na França, em 1954, que tinha como preocupação ali aplicar a tributação ao preço proporcional às vendas de bens e serviços. Essa tributação, basicamente, consistia em dois impostos distintos. A TVA, que tem a nomenclatura aqui em francês, que não vou ousar falar, que consistia no quê? Que incidia sobre o valor acrescido na venda de produtos ou mercadorias atacadistas. E a TPS, que incidia sobre receita oferida nas demais prestações de serviços. Inicialmente, muitos países como a Alemanha Ocidental, Holanda, Uruguai, eles instituíram uma única lei, uma tributação apenas sobre a venda de serviços e de mercadoria. Era unificado. O Brasil, entretanto, ele optou por tributar através de dois impostos. Tributação de ICM, que era sobre mercadorias, e ISS, que era sobre prestação de serviços. Mas um pouquinho antes disso, o Brasil, antes da reforma de 1960, que instituiu o ISS, o Brasil trabalhava com a tributação de prestação de serviços em três aspectos. Era o imposto sobre transações, que era no âmbito estadual, era uma tributação estadual. O imposto sobre indústrias e profissões, que era no âmbito municipal, e também o imposto sobre diversões públicas, que era também no âmbito municipal. Só que a emenda constitucional de número 18, de dezembro de 1965, instituiu aí sim o ISS, alterando ali o sistema tributário então vigente. E essa emenda constitucional, número 18, ela legisla no dispositivo do artigo 15, tá, pessoal? Esse artigo 15 ele vai falar que compete aos municípios o imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência tributária da União e dos Estados. Ou seja, eu já falei aqui no canal sobre a hierarquia tributária aqui no Brasil, então a grande sacada aqui era que os municípios não podiam pegar tributação dos outros poderes, seja do Estado, seja ali da União, tá? E aí, posterior à criação do ISS, foi promulgado o Código Tributário Nacional. Isso aí veio com a Lei 5.172, de 1966. Aí ele estava disciplinando a matéria tributária do ISS. E aí, por fim, resumindo, foi editado um decreto-lei, número 406, em 31 de dezembro de 1968. Aí sim, estabelecendo normas gerais, tanto a ICMS quanto a ISS. E aí revogou tanto as disposições contidas no Código Tributário Nacional, que eu tinha falado logo há pouco, sobre o ICMS, sobre o ISS. Tá? E aí, ao longo do tempo, esse decreto foi sofrendo alteração até chegar à lei complementar, que aí ela é o cerne do ISS. Mas, a princípio, veio a primeira lei complementar, que foi a número 56, de 87, depois outra lei complementar, que é a número 100, de 1999, e aí chega o cerne do ISS, que chega a lei complementar número 116 de 2003 e, por fim, a mais recente, a lei complementar 157 de 2016. Então, esse foi o surgimento e a evolução do ISS
de um modo geral, até aqui no Brasil, tá bom? Falando agora sobre a estrutura básica do ISS, o ISS tem sua estrutura básica definida pela Constituição Federal, no artigo 156, que estabelece os seguintes itens. A competência aos municípios para instituir a cobrança do imposto. Eu acabei de falar no tópico anterior sobre a questão dos poderes não interferirem em outros poderes. No caso, a municipal não pode interferir na estadual nem na federal. Então, essa competência cabe ao município instituir. Eu vou explicar um pouco mais para frente sobre como funcionam esses trâmites. O item B vai falar sobre que a prestação de serviço se dá como fato gerador da respectiva obrigação tributária. Ou seja, tem que haver um fato gerador para que exista essa obrigação tributária. Tá? O preço do serviço, como base de cálculo do imposto, esse preço tem algumas nuances, como, por exemplo, é tributado sobre o valor total. Tá? Aqui não adianta a pessoa reduzir pelos impostos e as retenções da fonte, que não pode, tem que ser sobre o valor total. Eu vou explicar um pouco mais para frente sobre isso, mas basicamente é isso. O item D vai falar que o prestador de serviço como contribuinte, ou seja, o ISS ele é tributado sobre a pessoa que presta serviço, não o contrário, tá bom? Item E, os serviços onerados pelo imposto municipal são definidos em lei complementar, tá? E aqui a gente não pode esses serviços onerados, eles não incluem os que estão contidos no ICMS, tá? Como o serviço de transporte interestadual, intermunicipal e também de comunicação. Esse serviço do ICMS não é incidido aqui, tá? E o item F, por último, que é necessário uma lei complementar federal para regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais concedidos e revogados. Tá? Isso aqui nada demais, já é autoexplicativo. Então a estrutura básica do ISS é isso. Falando agora como se dá o fato gerador do ISS, eu acabei de falar no item anterior da estrutura básica, que era o item B, da prestação de serviço como fato gerador da respectiva obrigação. Esse fato gerador, pessoal, ele acontece quando nasce uma obrigação tributária pela prestação de serviço, tá? Qualquer que seja a sua denominação. E aqui, de novo, cabe enfatizar, exceto aquelas contempladas pelo ICMS, tá? O ICMS é tanto para mercadoria quanto para serviço. Esses serviços são tanto de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. Então, esses serviços não entram como fato gerador do ISS. Tá? Podemos definir também a prestação de serviço como sendo aquela que ocorre uma transferência onerosa, tá? Que contrai uma dívida, basicamente. Seja para uma pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, pode ser uma pessoa normal ou uma empresa para uma outra pessoa. Tá? E esse serviço tem que ser imaterial, ou seja, não pode ser uma venda de um produto, ele tem que ser imaterial, quase intangível. Tá? Não pode ser material, porque senão enquadraria ali no ICMS. Tá? Então, o fato gerador, basicamente é isso. E aqui até o Paulo Henrique Pegas traz no seu livro que alguns tributaristas eles usam uma terminologia muito interessante para distinguir ICMS do ISS. O ISS, eles tratam isso como fazer. A prestação de serviço é sobre fazer. O ICMS, entretanto, é uma obrigação, um resultado de dar. A gente dá algo em troca, tá? É uma venda, se dá. E o ISS é uma prestação de serviço, então implica em fazer. Tá? Então, até ele coloca aqui uma questão interessante, que é por isso que não há cobrança de ISS nos aluguéis de móveis, tá? Porque não implica nem fazer, nem dar. É um aluguel. Então, não se enquadra em nenhum dos dois, tá bom? Falando agora sobre incidência e não incidência do ISS, o momento da incidência implica em quando ocorre seu fato gerador. E a regra a ser adotada nessa aplicação é que o imposto é devido no momento da prestação do serviço. Ou melhor, vamos tratar aqui bem específico, quando se fornece o trabalho, quando de fato está com a mão na massa. Tá? É ali que implica a incidência do ISS. Tá? Outros detalhes, como a data de celebração do contrato, a data do pagamento, não é isso que ocorre a incidência. A incidência ocorre quando é fornecido o trabalho. Tá? A não incidência, entretanto, ela traz algumas questões, como por exemplo, as exportações de serviços para o exterior do país. Não implica
porque o fornecimento da prestação de serviço vai implicar em outro país, que não seja o Brasil. Então, por isso que aqui não implica o ISS. Tem alguma exceção que daqui a pouco eu vou falar. E E2, que é a prestação de serviço em relação ao emprego. Isso aqui ele está tratando tanto de diretores, membros de conselhos consultivos, ou seja, aquela pessoa que já trabalha dentro da empresa e presta serviço em relação do próprio emprego, ele não pode ser tributado para o ISS, porque ele já tem um vínculo empregatício com a empresa onde trabalha, ou é dono, ou sócio, alguma coisa, tá? Então não pode ser aplicado ISS para aquelas pessoas que já trabalham no próprio negócio. Tá? E o 3 é o valor intermediado de mercado de títulos e valores imobiliários. E valor bancário aqui também, valores bancários. Aqui também, o principal, o valor principal, juros e acréscimo também entram, tá, gente? É uma operação de crédito que é realizada por instituições financeiras. Isso aqui também não implica o ISS. Não há incidência de ISS em serviços prestados de operações de crédito realizados pelas instituições financeiras e bancárias aqui do Brasil, tá bom? Bom, e a observação que eu queria trazer aqui sobre as exportações para o exterior do país é que a Lei Complementar número 116 de 2003, ela disciplina que o serviço desenvolvido aqui no Brasil, cujo resultado aqui no Brasil se verifique, e ainda que o pagamento seja feito por residente lá do exterior, ou seja, uma pessoa de fora pague pelo serviço que está sendo feito daqui para lá, estará sujeito ao ISS. E aqui não é nenhuma incoerência falar que está em contradição com o item 1. Porque o que é a grande questão do ISS? Como que se dá o fato gerador? Quando você fornece o trabalho. Se o trabalho a gente consegue mensurar aqui no Brasil, então ele já tem um fato tributário, ele tem um fato gerador aqui. A grande questão é se o trabalho, a prestação de serviço se dá em outro país. A pessoa precisa ir em outro país fornecer esse trabalho. Caso contrário, ela consiga fornecer dentro aqui do próprio país, então sim, é tributado o ISS pelo fato de conseguirmos verificar o resultado e o trabalho do prestador de serviço. Tá bom? Então essa é a observação que eu queria trazer do item 1. E esse é sobre esse tópico fechou aqui sobre incidência e não incidência do ISS. Chegando agora na base de cálculo, já tinha alertado sobre essa questão, que a base de cálculo do ISS é sobre o preço do valor do serviço prestado. Tá? E aqui não pode ter nenhuma dedução. Como dedução, eu falo aqui sobre as retenções na fonte, seja de IR, CSLL, PIS e COFINS, não pode ser deduzido esses valores, tem que ser o valor bruto, o valor cheio. Tá? Então, por exemplo, aqui o Paulo Henrique Pegas até traz aqui no livro, se uma pessoa presta serviço de 10 mil e é retido 6,15% de imposto na fonte, ele não pode usar como base de cálculo esse valor já deduzido das retenções. Não, a base de cálculo é sobre o valor bruto, o valor total. Tá, gente? Então, basicamente é isso, a base de cálculo se dá pela receita total, receita bruta. Bom, quem é o responsável pelo recolhimento do ISS? Bom, o contribuinte do ISS é aquele que é o responsável, tá? Podendo ser pessoa física ou jurídica, pessoa normal ou empresa, com ou sem estabelecimento fixo. Mesmo que a pessoa trabalhe de autônomo em um lugar fixo ali, ela ainda é o contribuinte do ISS e o responsável. Porém, conforme a lei complementar de 116 de 2003, essa lei permitiu que cada município, com a sua legislação própria, definisse qual seria o contribuinte, o responsável pelo recolhimento do ISS. Tá? E uma vez que essa lei municipal é instituída, o contribuinte que ela legislar ali, ele é obrigado a pagar um imposto, seja também com acréscimo e multas. Independente se tiver ou não, esse responsável terá que repassar esses valores para o município. Então, isso aqui fica a cargo do município. Se é o prestador de serviço ou o tomador. Fica a critério do município legislar sobre isso. Tá? Bom, com relação à alíquota do ISS, aqui já adianto que a alíquota ela abrange um intervalo, e esse intervalo é de 2% a 5%.
nenhuma lei específica trata sobre uma remuneração correta. O que a legislação vai tratar, por exemplo, a Lei Complementar 116 de 2003, vai tratar que o limite máximo de aplicação da alíquota é de 5%. Só que, de contrapartida, a emenda constitucional, de número 37, de 2002, vai falar que a alíquota mínima é de 2%. Ou seja, temos aqui um intervalo. Então, basicamente, é o seguinte, cada município tem esse livre-arbítrio de colocar essa instituição, essa alíquota de 2% a 5%. Fica a cargo do município. Tá? Não pode ultrapassar isso porque colocou ali um intervalo de tributação, de percentual de tributação. Então, basicamente, da alíquota é isso. A lei complementar coloca aqui 5% como máximo e a emenda constitucional coloca a mínima como 2%. E aí fica a cargo do município instituir qual a melhor alíquota para a tributação ali no município. Falando sobre o local da tributação do ISS, e aí a gente tem que entrar numa particularidade. Aqui eu já tinha falado sobre o fato gerador, sobre a questão lá do serviço prestado por exterior, e o parágrafo único lá vai trazer sobre essa exceção de que aqui no Brasil tem que se verificar tanto o fornecimento de trabalho quanto o resultado. O local de tributação segue ali a mesma linha. Por exemplo, a Lei Complementar, número 116 de 2003, ela trouxe em seu artigo que é determinada a tributação no local da prestação efetiva do serviço. E aí ela coloca 23 situações expressamente citadas ali sobre onde será o local da tributação. Se a empresa ou o prestador de serviço não se enquadrar nesses 23 tipos de situações, que eu nem vou citar aqui, ele já entra aqui nas exceções. E aí, tratando das exceções, a gente pode falar que o ISS será devido no local do estabelecimento do prestador de serviço. Aí, caso esse prestador de serviço ainda não tenha um estabelecimento, vai ser no local do domicílio do prestador. Ou seja, se o prestador de serviço não tem uma empresa localizada, vai ser onde ele mora. Tá? Então, seria basicamente isso. E aí seria interessante depois dar uma lida nessa lei complementar 116 de 2003 e verificar essas situações, essas 23 situações. Então vou trazer aqui, senão o vídeo fica extenso demais, mas basicamente é isso. As exceções é tratada no local onde o prestador de serviço reside. Tá? E aí, se enquadrar nessas 23 situações, será no local onde ele forneceu o serviço. Tá? O artigo 4, por exemplo, da Lei Complementar 116 de 2003, vai falar o seguinte: considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário, o que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações da sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser atualizadas. Basicamente é aquilo que eu disse. O local vai ser onde ele prestar o serviço. Se não se enquadrar nas 23 situações, será ali no local onde reside a empresa, ou se não tiver empresa, o local da empresa será o domicílio do prestador de serviço. Tá, pessoal? Bom, basicamente é isso do ISS. Trouxe aqui os conceitos que eu julguei ser mais importantes aqui no livro Manual de Contabilidade Tributária, do Paulo Henrique Pegas, e aqui nele traz muito mais exemplos, não trouxe para não ficar tão extenso, mas basicamente o ISS é tratado dessa maneira, tá? A legislação é pautada nesses tópicos que eu trouxe, nesses assuntos que eu abordei aqui neste vídeo, tá? Espero ter ajudado a elucidar, a trazer a compreensão de alguns conceitos do ISS e desde já agradeço.